Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver verbos modais, modal verbs, como usar os modal verbs. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre verbos modais, modal verbs, como usar os verbos modais em inglês. Mas primeiro, o que são verbos modais? Os verbos modais, eles são um tipo de auxiliar, mas eles têm um significado, como por exemplo, I can play the piano. Eu tenho habilidade, eu posso tocar o piano. Aqui o can, ele é um verbo modal, mas ele tem um significado. Eu tenho habilidade, eu posso tocar o piano. Eu tenho habilidade de tocar o piano, eu posso tocar o piano. Vamos ver um outro exemplo. She can go with you. Ela pode ir com você. Você reparou que entre o verbo modal e o verbo principal, go, play, a gente não coloca nada. Sempre quando você trabalhar com os verbos modais, eles vão estar sempre do lado de um verbo principal. Mas entre eles não existe nada. A ligação é direta. E quando a gente usar os verbos modais, a gente nunca vai conjugá-los. Eles vão ser iguaizinhos para todas as pessoas. I can, she can, we can't, they can. Eles vão ser iguaizinhos para todas as pessoas. Quando eu quiser fazer uma pergunta, eu coloco o verbo modal, eu passo o verbo modal para frente. Eu coloco ele em primeira posição e depois eu coloco o sujeito. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Então você vê que aqui o can, a gente passou ele para frente. Se eu quiser fazer uma negação, eu vou fazer uma negação com o próprio verbo modal. Aqui no nosso exemplo com can. I can't drive. Eu não posso dirigir. A gente pode também não fazer a abreviação do not com can. A gente pode usar também simplesmente o cannot. I cannot drive. Eu faço assim quando eu quero dar uma ênfase à negação. Eu não posso dirigir. Eu quero dar uma ênfase a esse não. Então eu posso usar dessa forma também. A gente usa o can para falar de habilidades, para pedir permissão, para fazer pedidos. Agora, se eu quero ser um pouquinho mais educada, eu posso usar o could. Could you help me? Você poderia me ajudar? Aí eu já posso usar o could. A gente pode usar o can e o could para fazer um pedido, para pedir permissão. Mas o could, ele é um pouquinho mais educado, ele é um pouquinho mais formal do que o can. Mas a gente pode usar tanto um como o outro. E o could, ele pode ser o passado do can, como por exemplo, I could cook really well when I was younger. Eu tinha habilidade de cozinhar muito bem quando eu era mais nova. Então você vê que aqui, numa situação do passado, eu usei o could. Um outro exemplo, he couldn't leave. Ele não pôde ir embora, ele não pôde ir. Então você vê que aqui a mesma coisa. Quando a gente quiser fazer uma negação, a gente junta o not, não faz a abreviação do not, com o próprio verbo modal. Couldn't. Ok? The same as can't. A mesma coisa que o can't. Bom, gente, agora nós vamos ver o should. O should é um verbo modal que a gente usa quando a gente fala, quando a gente quer dar um conselho. O should é sempre about a sua opinião. É um conselho que você quer dar. Por exemplo, you should cut your hair. Você deveria cortar o seu cabelo. Agora, esse deveria não é um de dever, de obrigação. É um dever de um conselho. Uma coisa que eu acho que eu tô falando, you should cut your hair. Mas não é uma obrigação, você não tem obrigação. O should, ele nunca é usado como obrigação. Ele sempre é usado de uma forma de um conselho. Um outro exemplo. He should stop smoking. Ele deveria parar de fumar. Aqui é a mesma coisa, é um conselho. Não é um médico falando para um paciente, mas sim, de repente, um amigo falando para um outro amigo. O must, diferente do should, ele vai te falar de uma obrigação, de um dever que você tem que fazer, de alguma coisa que você realmente tem o dever de fazer. Como, por exemplo, you must do your homework. Você tem que fazer o seu dever de casa. Vamos imaginar uma mãe falando para o filho que não, you must do your homework.
Um outro exemplo, you must wear your uniform. Você tem que usar o seu uniforme. De repente, a diretora de um colégio falando para um aluno. Então, o must ele já tem um sentido de obrigação. Diferente do should. O should já tem um sentido de um conselho. Agora, quando você quiser falar de possibilidades, você pode usar o might ou may. São os dois que são usados para possibilidades. O may é uma possibilidade maior da coisa acontecer. O might já tem uma possibilidade menor da coisa acontecer. Como, por exemplo, it may rain this weekend. Poderá chover esse final de semana. Aqui eu já tenho mais, vamos dizer, uns 50% de chance de que vai chover, alguma coisa nesse sentido. Aqui, she might be coming next Saturday. Ela poderá vir no próximo sábado. Aqui a gente tem uma possibilidade um pouco menor do que 50%. Vamos falar assim, um pouquinho. Agora, você percebeu que eu usei o be aqui depois do meu modal? Por quê? Porque depois de um verbo modal, o verbo principal da frase, ele vai estar sempre no infinitivo. Por isso é que eu usei o be, eu não conjuguei ele, eu deixei ele no infinitivo. Porque sempre depois de um verbo modal, a gente sempre vai ter um verbo no infinitivo. Bom, gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Esse vídeo foi uma visão geral. Existem outras formas de usar, por exemplo, o must, mas aqui eu tentei dar uma visão geral de alguns verbos modais. Mas espero que tenha ficado claro para vocês e nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. Aqui no canal nós postamos um vídeo todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras tem um vídeo novo para você. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.